amados irmãos, aqueles irmãos que estão pedindo oração, nós estamos colocando aqui neste caderninho, neste caderno de oração, e nós estamos orando pelas vidas desses irmãos. No final do culto, nós vamos estar orando por aqueles que já deram os seus nomes. Vamos apresentar todos aqueles irmãos que estão carentes também. O nosso irmão Gilberto já apresentou alguns irmãos. Nós vamos orar por aqueles nomes que estão dentro do caderno. Meus amados irmãos, fique com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Texto este que nós estamos estudando. Nós estamos em uma série de estudos falando a respeito do Sermão do Monte. Nós já estudamos na primeira lição falando a respeito da definição de felicidade para Jesus, dos felizes são o sal da terra e a luz do mundo. Nós falamos na aula passada sobre exceder em justiça, e nós vamos falar hoje sobre mais alguns temas abordados por Jesus em Mateus capítulo de número 6, onde ele nos ensina a respeito de 3 temas e nos dá também 2 conselhos imprescindíveis para a nossa vida cristã. Nós estamos falando sobre os princípios do Evangelho. Na primeira aula nós falamos sobre o que é ser um bem-aventurado, sobre o que é a definição de alguém que é feliz para Jesus. Na segunda aula nós falamos sobre o nosso papel de exceder em justiça. Jesus ele fala: se alguém te bater na face direita, dele também, ofereça-lhe também a outra face. Jesus fala a respeito de se alguém obrigar você a andar 1 milha para que você ande 2. Este é o ensinamento de Cristo sobre nós excedermos em justiça. Mas ele não para por aí. O ensinamento de Jesus ele é muito profundo. Jesus ele nos ensina como deve ser o agir, como deve ser o comportamento, como deve ser o tratamento, como deve ser a espiritualidade também do cristão. E nesta noite nós vamos falar muito a respeito do que é a verdadeira espiritualidade, do que é para Jesus ser verdadeiramente espiritual. Porque para muitos a definição de ser espiritual é uma definição um tanto quanto diferente daquilo que é para Jesus. Muitos confundem espiritualidade com religiosidade, muitos confundem espiritualidade com zelo, com legalismo, e nada disso é aquilo que Jesus nos ensina. Cristo nos mostra a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro caminho para ser um homem e uma mulher espiritual. Para os judeus, para os sábios dos judeus, existiam 3 grandes pilares que definiam alguém como um homem ou uma mulher justa, ou um homem e uma mulher espiritual. Alguém que tinha justiça sobre a sua vida, alguém que era justo e reto diante de Deus. Os 3 grandes pilares que eles enxergavam para observar a questão da espiritualidade era a questão de doações, ou também chamado dentro do texto de Mateus capítulo de número 6, esmolas, e também a respeito de oração e jejuns. Para os sábios judeus, alguém que era espiritual tinha essas 3 bases, esses 3 fundamentos, esses 3 princípios que faziam parte e eram pilares na sua vida. Eram eles a esmola, a oração e também o jejum. Essas práticas, elas eram ensinadas e elas deveriam fazer parte da vida cotidiana, da vida rotineira. Elas deveriam fazer parte da vida constante, da constância na vida de alguém. Nós temos diversos exemplos bíblicos de pessoas que praticavam essas boas ações, de pessoas que davam as suas esmolas, de pessoas que perseveravam na oração e também na prática do jejum. E essas pessoas eram tidas e eram vistas como pessoas justas diante de Deus,
diante de Deus e eram vistas como pessoas espirituais. Nós poderíamos citar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, dois grandes exemplos, como Dorcas, aquela mulher que ela morre, e a Bíblia Sagrada nos mostra que Pedro é utilizado por Deus para ressuscitá-la, texto que se encontra lá em Atos capítulo de número 9 e versículo de número 36. Nós vemos também a vida de um homem chamado Cornélio, lá em Atos capítulo de número 10 e verso 2, onde a Bíblia Sagrada nos diz que ele perseverava em oração, perseverava também nos jejuns, e ele também era alguém que dava esmolas. Isso era algo que era visto, muito bem visto pelos homens, era algo que era ensinado e era algo que deveria ser praticado. A Bíblia Sagrada, ela nunca condenou essas práticas, inclusive o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 6, reforça essas práticas, mas ele reforça da forma como elas deveriam verdadeiramente ser praticadas e revelando como é que elas geravam em nós justiça e como elas deveriam ser consideradas por Deus como boas práticas na nossa vida. Jesus, ele mostra a forma correta em que nós devemos orar, em que nós devemos jejuar e como nós devemos dar esmolas. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que existiam diversos grupos religiosos dentro de Israel. Alguns desses grupos são conhecidos por nós, são os fariseus, são os escribas, são os essênios, são os saduceus. Esses grupos religiosos ou seitas religiosas, elas eram extremamente conhecidas pelo seu zelo com a lei do Senhor. Eles eram extremamente zelosos, e tão zelosos, a tal ponto zelosos, que eles também incluíam novos mandamentos e novas ordenanças que não haviam sido ordenadas por Deus. Se já não fosse necessário, se já não fosse de bom tamanho a própria lei de Deus e todos os mandamentos que Deus havia ordenado, esses grupos eles se achavam tão acima, tão moralmente capazes e tão moralmente habilitados, que eles, acima de tudo, ainda incluíam novos mandamentos dentro da lei de Deus, algo que dentro dos evangelhos é visto no momento em que você está fazendo a leitura como a chamada lei dos anciãos, ou como os antigos diziam. Então, esses mandamentos, essas ordenanças, elas muitas vezes não eram ordenanças que estavam dentro da lei de Deus, mas foram mandamentos que foram adicionados dentro da lei. Um clássico exemplo disso é no momento em que Jesus Cristo cura um paralítico, e a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus manda que este paralítico pegue a sua cama e então ele ande. Jesus diz: pega a tua cama, anda, vai embora. E então, aquele dia em que Jesus realiza esse milagre, o dia em que Jesus realiza essa ação, era um dia que era sábado, e sábado para o povo judeu, e sábado dentro da lei de Deus, era o quarto mandamento que deveria ser cumprido e que deveria ser guardado. O sábado, ele deveria ser zelado pelo homem, para que ele não fizesse nenhum esforço, nenhum tipo de trabalho no sábado, porque o sábado era o dia consagrado a Deus para o descanso. Deus não criou o sábado para o próprio Deus, não. O próprio Deus criou o sábado para o homem, para o descanso do homem. Quando nós vemos a ordenança bíblica do sábado, o sábado era o único dia de descanso que existia dentro do calendário dos judeus. Eles não tinham, como nós temos o sábado e o domingo, que nós temos de folga, que nós podemos folgar do nosso trabalho. Aqueles que não folgam de sábado, folgam no domingo. Aqueles que trabalham no final de semana, folgam no meio da semana, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta. É assim que funciona a nossa lei trabalhista nos nossos dias. Nós temos o nosso dia de descanso, nós temos o nosso dia de folga. Isso
isso é direito adquirido por nós. Naquele tempo o povo havia saído da escravidão, não existia dia de descanso, não existia dia de folga. Então Deus, como quarto mandamento para o homem, se preocupando com o descanso do homem, se preocupando com, zelando pela saúde, zelando pelo conforto do ser humano, estabelece o sábado como o dia que o homem deveria descansar. Nesse dia o homem não poderia fazer nenhum trabalho, mas ele poderia ir ao culto, ele poderia assistir o culto. E esse dia também ficou conhecido como o dia do Senhor, porque era justamente o dia em que o povo ia até a sinagoga. Bom, resumindo, Jesus cura este homem e manda que ele pegue então a sua cama e que ele vá então embora para a sua casa. No meio do caminho, a Bíblia diz que esse homem encontra um fariseu, e esse fariseu olha para ele e fala assim: mas peraí, o que está acontecendo? Você não sabe que não é lícito carregar a cama no dia de sábado? Então esse homem olha para o fariseu e ele responde o seguinte: olha, meu amigo, eu estou aqui há tanto tempo aleijado e nunca aconteceu nada comigo, agora eu estou curado e você está reclamando porque eu estou carregando a cama? Aquele que me curou mandou: vai, levanta, pega a tua cama e anda. Eu obedeci, ele me curou e eu obedeci. Essa ordenança não é uma ordenança que está dentro da lei, não. Essa é uma ordenança que surge da cultura, que surge dos anciãos, que surge das seitas religiosas e do seu zelo. Eles estipularam até quantos passos o homem poderia dar no dia de sábado. O homem não poderia andar mais do que um tiro de pedra no sábado. Então, essa não é uma ordenança que está dentro da lei. Essa é uma ordenança que foi adicionada à lei pelo costume dos fariseus, pelo costume dos doutores da lei. E a Bíblia Sagrada então nos mostra, Jesus nos revela aqui, uma prática que é uma prática recorrente desses homens, tanto na oração, tanto na prática das esmolas, como também nos jejuns. Jesus nos mostra que esses homens, eles tinham uma religiosidade tão exacerbada, que eles queriam mostrar tanto que eles eram homens justos, que eles eram homens piedosos e tementes a Deus, que eles começaram a fazer algumas práticas para mostrar para as pessoas que eles eram esses homens espirituais. E eles foram justamente nos pilares, justamente nos princípios. E quais eram eles? A esmola, a oração e o jejum. Lucas, e o que eles faziam na esmola? O que eles faziam na oração? E o que eles faziam no jejum? Eles tocavam, a Bíblia Sagrada nos diz que eles tocavam trombeta quando eles davam uma esmola. O fato de tocar trombeta aqui não é algo literal, mas mostra que quando eles davam uma esmola, eles anunciavam publicamente que eles haviam ajudado alguém. Eles tinham este hábito de, quando eles davam uma esmola para um mendigo, quando eles davam uma esmola para alguém, quando eles ajudavam uma pessoa, eles não cessavam de anunciar aos quatro cantos do mundo. Eles não cessavam de anunciar isso aos quatro cantos da cidade, do bairro, da nação, de que eles haviam ajudado aquela determinada pessoa. Esse era o hábito deles com a esmola. Mas eles também tinham outros hábitos. Por exemplo, a oração. Eles tinham alguns horários de oração. Eles paravam nas praças públicas, nos horários de oração. Poderia estar um movimento que fosse no comércio, poderia estar um movimento que fosse na cidade, e eles então começavam a orar em voz alta no meio das praças. E eles gostavam, era do meio das praças, justamente para mostrar para todos que eles estavam orando. E os homens, vendo aquilo, tinham eles como homens tementes, tinham eles como homens piedosos, tinham eles como homens espirituais.
espirituais, tinham eles como homens justos. E isso não era algo que Jesus aprovava. Isso não é algo que Jesus ensina. Essa prática religiosa, porque isso não é espiritualidade, isso é religiosidade, e isso é hipocrisia. Eles estavam anunciando para os homens, eles estavam fazendo tudo aquilo que eles faziam, eles estavam dando esmolas e orando em praça pública, só para alcançar o reconhecimento dos homens. E eles alcançavam o reconhecimento dos homens, mas diante de Deus eles não tinham reconhecimento nenhum. Jesus Cristo nos apresenta e nos mostra que este zelo, que esta hipocrisia que era realizada por eles, não passava do teto, não passava do telhado das sinagogas, por exemplo, que isso não passava nem mesmo do primeiro céu, não chegava diante de Deus. Por quê? Porque se eles buscavam reconhecimento do homem, se eles buscavam reconhecimento humano, eles alcançaram o reconhecimento humano, mas eles não estavam buscando o reconhecimento de Deus. Eles pregavam uma santidade que eles não viviam, eles mostravam um zelo que não existia dentro deles, eles pregavam, oravam alto para que todos escutassem, e todos escutavam, menos Deus escutava a oração deles. Quando eles jejuavam, a Bíblia Sagrada nos diz que eles jejuavam e eles deixavam o rosto bem feio, eles deixavam a cara sem lavar, talvez até nem escovavam o dente, ficavam bem para baixo, morocochô, justamente para que todos olhassem para eles e vissem que eles haviam jejuado, justamente para que os homens olhassem para eles e vissem que eles eram homens espirituais. Muito cuidado, isso daqui é um alerta imprescindível para todos nós. Muito cuidado com excesso de zelo, muito cuidado com muito excesso de santidade, muito cuidado com esses crentes, com essas pessoas que ficam que nada pode, nada deve ser feito, não pode jogar futebol, não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode usar cabelo grande ou cabelo curto, não pode nada. Essas pessoas são crentes que mostram e demonstram esse zelo em excesso, de que não pode. Esses dias atrás estava vendo até um camarada aí falando que não pode nem ir para a praia. Meu Deus do céu, nós estamos perdidos todos nós, porque se tem um lugar gostoso é a praia, e Deus criou a praia justamente para a gente ir. Então, muito cuidado com esse excesso de zelo, muito cuidado com esse excesso de santidade, de coisas que Deus não exige de nós. Certo tempo atrás, eu recebi uma pessoa na casa da minha avó, nós estávamos na casa da minha avó, e nós recebemos uma pessoa, e essa pessoa era uma mulher, era uma irmã, e ela usava véu. Aonde ela ia, ela andava com véu. E aí um dia eu perguntei para ela: mas que negócio é esse de véu na sua cabeça? E ela falou assim: não, é que Deus exigiu de mim que eu usasse isso daqui, que eu usasse esse véu. Isso é um excesso de zelo, isso é uma hipocrisia. Nós estamos querendo mostrar para as pessoas, através da nossa roupa, através do nosso corte de cabelo, através de nós não usarmos brinco, de nós não usarmos joias, de nós não usarmos maquiagem, de nós não irmos para a praia, de nós não fazermos usar determinado tipo de roupa, simples e unicamente para mostrar para as pessoas de que nós somos crentes, de que nós somos zelosos, de que nós somos santos. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a mostrar para as pessoas que nós somos crentes, Jesus nos ensina a mostrar para as pessoas que nós somos zelosos, Jesus nos ensina a mostrar para as pessoas que nós somos tementes e que nós somos espirituais.
espirituais, não através da roupa ou do brinco que nós usamos ou deixamos de usar, mas através do caráter que é mostrado diante dos homens, das nossas ações diante das pessoas, da nossa forma de lidar com as pessoas. Jesus Cristo nos mostra que o que revela que nós somos seus servos é quando nós excedemos em justiça, é quando nós vamos mais além, é quando nós fazemos mais, é quando nós mostramos para as pessoas que nós temos mais caráter, é quando nós mostramos para as pessoas que nós somos mais honestos, é quando nós mostramos para as pessoas que nós temos verdadeiramente fruto do Espírito nas nossas vidas, e não quando nós ficamos com excesso de zelo que não tem nada a ver. Inclusive muito cuidado com esse tipo de pessoa, muito cuidado, porque não venda para esse tipo de pessoa muito assim, porque geralmente não paga. Muito cuidado, porque aonde tem demais é porque falta alguma coisa. Pode ter certeza. Esses dias atrás, estava até vendo, alguns anos atrás, um pastor que ele estava falando a respeito de irmãs, das irmãs usar brincos à calça, e ele dizendo que ele utilizou a palavra até lixo para falar dessas pessoas, para falar dessas irmãs, para tratar essas pessoas que são ovelhas da igreja. 15 dias depois ele estava confessando um adultério. Então, muito cuidado. Aonde tem excesso de zelo é porque tem falta de alguma coisa. Jesus nos mostra que nós precisamos mostrar a nossa espiritualidade dentro da verdade da palavra e não através da hipocrisia das nossas ações. Amém? Meus amados irmãos, o texto, nós vemos aqui o texto e nós vemos logo o verso de número 1, aonde Jesus ele nos mostra, falando a respeito das esmolas, e ele diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Não, verso 2, não faça tocar trombeta diante de ti, mas tu, verso 3, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. É papel do cristão, é uma prática que muitos de nós desconhecemos e não praticamos, mas a prática da esmola é algo que tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Mas a forma como Jesus nos ensina a dar esmolas não é dando esmola e contando aí para todo mundo, não. Não é você ajudando o Rio Grande do Sul e sair contando: não, ajudamos o Rio Grande do Sul aqui, está aqui, tira foto da carreta e posta lá falando: ó, está aqui, me ajuda para o Rio Grande do Sul. Não é assim. Jesus Cristo nos ensina a, quando nós darmos algo para alguém, quando nós ajudarmos alguém, quando nós ajudarmos as pessoas, quando nós tirarmos do nosso bolso para abençoar alguém, que é uma prática que Jesus salienta e diz que nós devemos praticar, que isso deve ser feito ocultamente. Não é dar e ficar mostrando: ah, eu dei, eu ajudei, ou depois jogando na cara: ah, eu ajudei, eu dei. Não. O próprio Jesus Cristo mostra que nosso coração, ele tem que ser um coração voltado a ser um coração abençoador, e muitos estão perdendo a oportunidade de serem abençoadores. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo salienta no verso de número 2, dizendo que, em verdade, aqueles que praticam para serem glorificados pelos homens, em verdade, já receberam o seu galardão. Galardão é uma palavra maravilhosa, e que todos nós como cristãos deveríamos ter essa palavra na nossa vida. Nós deveríamos ter essa palavra fixada dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós receberemos um dia o galardão de todas as obras que nós fizemos. Tudo aquilo que nós fizemos de bom, tudo
tudo aquilo que nós fizemos para ajudar o próximo, tudo aquilo que nós fizemos para ajudar o outro, tudo aquilo, todo o dinheiro que você tirou do console do seu carro, toda a moedinha que você deu no sinal, todas aquelas pessoas que você perdoou, você deu o dinheiro para a pessoa não te pagou, e você virou para ela e falou: eu te perdoo, fique em paz, essa dívida não será mais cobrada de você, e você tirou aquilo de dentro do seu coração. Tudo isso não passará em branco diante de Deus. Deus irá pagar. Sabe o que significa galardão? Galardão significa salário. Haverá um pagamento, haverá um salário para tudo de bom que nós fazemos nesta terra, mas tudo de bom que nós fazemos ocultamente. A prática da esmola, ela deveria ser algo tão presente nas nossas vidas, porque a prática da esmola é ela que uma das grandes ferramentas para nós aumentarmos o nosso galardão no céu. Lucas, mas como funciona a prática da esmola? Bom, a prática da esmola, ela é uma amostra da piedade prática nas nossas vidas. Ela é uma prova da nossa fé que está dentro de nós. É impossível alguém dizer que tem fé e não tem obras. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra. A fé, ela não é mostrada pela boca, pela fala. Nossa, eu tenho uma fé gigantesca. E aí você pergunta: mas que fé gigantesca é essa que não tem obras gigantescas? Obras gigantescas que eu digo aqui, as obras são obras de piedade. Sabe o que Tiago escreve lá em 2 Tiago, capítulo 14, verso 18? Olha só o que ele diz: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário, ou passar fome, e lhe disserem: procura viver pacificamente, e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Olha o que ele está dizendo aqui. Assim também a fé, se não produzir obras, é morta em si mesmo. Poderão até dizer: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu te dou a prova da minha fé através das minhas obras. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não adianta nada alguém chegar aqui com fome, com a barriga vazia, e você pregar Jesus para ele. Não adianta nada alguém chegar aqui com frio e você falar que o Espírito Santo de Deus aquece ele. Antes de pregarmos, mate a fome, cuide para que ele não tenha mais frio, e aí sim você apresenta Jesus Cristo. E aí você vira para ele e fala assim: olha, eu coloquei alimento dentro da sua barriga, mas não fui eu que fiz isso daí, não. Foi uma obra do Espírito Santo que ele fez na minha vida. E aí sim, você pregue a palavra de Deus para esta pessoa. Antes de nós pregarmos, nós precisamos acabar com a fome. Antes de nós pregarmos, nós precisamos acabar com o frio. Antes de nós pregarmos, nós precisamos saber qual é a necessidade e resolver essa necessidade, porque não adianta nada pregar Cristo, não adianta nada nós falarmos contra os espíritas, falarmos que eles estão errados, falarmos que a mensagem deles é ética, não adianta a gente falar contra maçom, dizer que é heresia, não adianta, e aí os espíritas e os maçons dão aula para a gente de obras de caridade. Nós precisamos ter obras de caridade, e essas obras de caridade gerarão galardão para as nossas vidas.
nós no céu não teremos diferença nenhuma. Eu, Lucas, o Zé Benedito, o Gilberto, a Tati, a Marli, nós não teremos diferença nenhuma. No céu não tem cor de pele. Ninguém é branco ou preto no céu. Ninguém é homem ou mulher no céu. Ninguém é alto ou baixo no céu. No céu não tem espírito gordo, né? Às vezes nós temos uns irmãos aí acima do peso, mas o espírito não fica acima do peso. O espírito não tem tamanho, o espírito não tem altura, mas o espírito, lá quando nós chegarmos no céu, o que nos diferenciará do outro, a salvação, ela é para todos aqueles que receberem a Cristo, mas o galardão é pelas nossas obras. Ele será a diferenciação entre nós. Por quê? Porque o Gilberto vai receber o galardão dele e não vai ser igual ao do Zé. O Zé vai receber o galardão dele e não vai ser igual ao do Lucas. O Lucas vai receber o galardão dele e não vai ser igual ao da Amanda. Então nós vamos nos reconhecer como? Olhando cada um para o galardão que recebeu. Só para a gente fazer uma simples parábola aqui. Tem crente que ele tem tão poucas obras que para ele é só salvação. Chegou lá na porta lá, pode entrar, meu filho. Oh, glória a Deus. Vinde benditos de meu Pai. E ele, oh, aleluia. Só que aí vai chegar lá dentro do céu. E aí vai chegar a hora de entregar a premiação, que é chamado de juízo, que é tribunal de Cristo, é o bema, é o momento da premiação da igreja. É onde Cristo vai entregar para nós o nosso galardão, a nossa coroa. Aí você vai sentar lá, e esse que tem poucas obras vai assistir. Aí o camarada, vamos citar uns exemplos aqui, aí vai chegar lá Billy Graham. Billy Graham está aqui, a sua coroa, 1 milhão de almas para Cristo, evangelizou o mundo. Imagina a coroa do Billy Graham, uma coroa maravilhosa que coloca na cabeça do Billy Graham, coisa linda. Aí vai passando Spurgeon, John Wesley, vai vindo tantos outros, Jerônimo, João Savonarola, Lutero, e tantos homens vão receber daquelas coroas magníficas e lindas. Aí vai chegar no Senhor vai falar, minha coroa pelo menos não vai ser do tamanho da dele, mas pelo menos, né? Aí olha para ele e fala, camarada, não tem coroa nenhuma para você. Mas por quê? Porque você não tem obra nenhuma. Nós precisamos ter obras, porque através dessas obras é que nós seremos galardoados pelo nosso Deus. E as esmolas são uma forma de nós mostrarmos as nossas obras. Ele também nos ensina a respeito da oração. Cristo, no verso 5 até o verso de número 15, ele nos mostra como é que nós devemos orar. E ele diz no verso 5: não sejas como os hipócritas. E ele cita dizendo que eles gostam de orar em pé nas esquinas, nas sinagogas, nas praças, nos lugares públicos, para serem vistos pelos homens. Mas Jesus nos ensina a orar. Sabe o que ele diz? Quando vocês orarem, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto, porque aquele que te vê no secreto publicamente te recompensa. Glória a Deus, aleluia. Ele também nos ensina, verso 7, que nós não devemos usar de vãs repetições. Muitos acham que a oração ela deve ser como uma reza, que por você muito falar, por você muito repetir, que Deus vai ouvir e vai te atender. A oração não é uma reza. Quando Jesus nos mostra aqui até o modelo, esses tempos atrás, um rapaz me perguntou, me indagou a respeito de um porquê que nós não oramos a oração do Pai Nosso.
E eu disse para ele, não é que nós não oramos a oração do Pai Nosso, nós podemos orar a oração do Pai Nosso. Não tem problema nenhum você orar a oração do Pai Nosso. Inclusive, a oração do Pai Nosso é melhor do que muita oração que a gente possa elaborar. A oração do Pai Nosso ela é profunda nas suas palavras. E muitas vezes nós não alcançamos essa profundidade. Então você pode sim orar o Pai Nosso, mas Jesus não deixou o Pai Nosso como sendo uma reza para ser repetida 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, 100 vezes, como muitos fazem por aí. Não, a oração do Pai Nosso ela foi deixada como um modelo de oração a ser seguido. Lucas, mas como assim um modelo de oração? Sim. Observe quais são os temas que são abordados dentro da oração do Pai Nosso. Lá no Pai Nosso nós vemos ali no próprio verso de número 9 até o verso de número 13. Olha só quantos temas são abordados por Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é profundo na sua oração ao Pai. Primeiro, ele começa a oração dizendo Pai Nosso. Sabe como que um judeu ora até os dias de hoje? Um judeu primeiro, ele nem o nome de Deus não fala. Eles chamam Deus de eterno. Eles chamam Deus de tantas outras formas, mas nunca eles dizem Deus. Eles nem escrever o nome de Deus, não escrevem, eles comem uma letra só para não escrever o nome de Deus. Por que, Lucas? Porque eles colocam Deus como estando longe, como estando distante. Eles colocam Deus como Senhor. E não que Deus não seja tudo isso, Deus é. Eles colocam Deus muito longe. Eles colocam um Deus inalcançável. Mas sabe como Jesus começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Pai Nosso é Jesus trazendo Deus para perto. Pai Nosso é Jesus pegando aquele Deus Senhor, pegando aquele Deus longe, pegando aquele Deus que está distante e trazendo Deus para perto. A palavra Pai no original é Abba. Abba é a mesma coisa que você dizer painho, papai. Aquele pai, sabe aquele chamativo de pai que a gente tem gostoso? Meu papaizinho, meu painho, meu papai. É Jesus nos mostrando que Deus não quer estar longe de nós, mas Ele quer estar perto de nós. Glória a Deus. Pai Nosso, intimidade. Ele mostra a exaltação que estás no céu. Ele mostra a reverência, santificado seja o teu nome. Ele mostra desejo pelas coisas do alto, e venha o teu reino. Ele mostra a abdicação, seja feita a tua vontade. Ele mostra reconhecimento do poderio de Deus, assim na terra como no céu. Ele mostra reconhecimento da dependência de Deus e da fé na provisão. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele mostra solicitação de misericórdia, perdoa as nossas dívidas. Ele mostra exercício de misericórdia, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele mostra fortalecimento na fé e não nos deixe cair em tentação. Ele nos mostra o cuidado que Deus tem conosco, mas livra-nos do mal. Ele mostra também louvor, porque sem louvor não há oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Olha a profundidade da oração, olha a profundidade do Pai Nosso. Os crentes dobram o joelho hoje, me dá, me dá, me dá. Parece filho de pobre, né? Filho de pobre que é desse jeito. A primeira coisa que o filho de pobre aprende a falar é me dá. A oração do crente tem sido desse jeito: me dá. Isso não é oração. Você dobra o seu joelho, você só pede. Jesus pede também. Jesus clama também. Jesus
Mas observe que ele pede para hoje, ele pede para agora, ele pede para esse momento, ele pede para Deus saciar a necessidade dele hoje e não a necessidade de amanhã. Tem crente dobrando o joelho e pedindo iPhone, tem crente dobrando o joelho e pedindo carro zero, tem crente dobrando o joelho e pedindo tantas coisas deste mundo. Jesus ora dizendo: orem apenas pela necessidade de vocês do hoje, porque Deus vai suprir a necessidade de vocês hoje. A oração modelo é essa, é assim que nós devemos orar, é esse o esqueleto da nossa oração, tendo intimidade com Deus, tendo abdicação, pedindo misericórdia, mas manifestando também a misericórdia, louvando a Deus, clamando a Deus, pedindo pelas coisas do alto, do reino. Quantos hoje, você acha que essa geração, sejam sinceros agora, vocês acham que essa geração pede batismo do Espírito Santo? Vocês acham? Vocês acham que essa geração, como que é a geração? Não sei nem a letra mais, se é Z, se é Y, se é H, nem sei que letra que é a mais da geração, e os mais novos querem saber. Você acha que eles pedem: Deus, me batiza com o Espírito Santo? Igual nós éramos incentivados, irmã Maria está aqui, igual nós éramos incentivados no passado a sermos batizados. Olha, agora que você aceitou Jesus, o que é que eles nos incentivavam lá a pedir? O que os nossos pastores, o que os nossos líderes nos incentivavam a pedir? Não era batismo com o Espírito Santo? Era batismo com o Espírito Santo. Será que hoje nós estamos incentivando essa geração a pedir o batismo com o Espírito Santo? A pedir que Deus derrame sobre a vida deles poder do alto? Será que não é por isso que nós estamos vendo a frieza espiritual do jeito que nós estamos vendo? Porque nós estamos orando e orando errado, pedindo coisas erradas. Tiago escreve dizendo: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para as suas próprias concupiscências, para os seus próprios desejos da carne, pelos seus próprios desejos do corpo. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós temos que pedir a Deus, não simplesmente pelas coisas que são necessidades, pelas coisas que nós temos, que vão suprir aí a nossa necessidade humana, mas nós precisamos pedir também pelas coisas que vão suprir as nossas necessidades espirituais. Deus tem prazer, Deus tem prazer naquele que pede o Espírito Santo, Deus tem prazer naquele que pede para ver o reino, Deus tem prazer por aquele que pede por misericórdia e diz: Pai, eu estou pedindo misericórdia, mas eu também estou perdoando, eu também estou liberando perdão. Jesus nos ensina também a como jejuar. O jejum é uma prática que nós desprezamos totalmente. Talvez das 3 práticas, a que nós mais fazemos é a oração, e muitos ainda de nós fazemos errado. Ficamos em vãs repetições, oramos apenas na igreja. Isso é perigosíssimo. Como que você sai da sua casa sem orar? Lutero dizia, ele saía de casa, era mais ou menos 9, 10 horas da manhã. Alguém perguntava a Lutero: mas você acorda tão tarde? Ele falava: não, é porque se eu não ficar pelo menos 5 horas de oração, eu vou sair de casa e eu vou perder a batalha contra o diabo. John Knox dobrava os seus joelhos, e a história nos diz que ele não saía de dentro do seu quarto, daquele quarto de oração. A mulher de John Knox batia na porta e dizia: John Knox, vem comer, vem beber água, vem se alimentar, você vai morrer. E ele dizia: não, eu estou clamando pelas almas da Escócia. Homens de oração. E
vida desses homens de oração. Hoje nós estamos vendo os crentes não cabem nem dentro da roupa, glutões, não jejuam, e além de não jejuar ainda comem demais, e comer é pecado também, porque tem gente que acha que é só trair a esposa, é só dormir com a namorada, é só mentir. Não, comer demais também é pecado. Será que estão jejuando? Não estão. Abandonaram a prática do jejum. O jejum, ele é o dizer não à carne. Lucas, mas como deve ser praticado o jejum? A Bíblia Sagrada nos ensina. O jejum não tem a necessidade de ser praticado apenas privando-se de toda alimentação. A Bíblia nos mostra que o jejum ele também pode ser praticado privando-se de parte da alimentação, como por exemplo a carne. Você pode praticar o jejum e abrir mão de algo na sua alimentação, o jejum de alimento que eu estou dizendo aqui. Você pode abrir mão de algo da sua alimentação por um determinado tempo, para também, dentro da Bíblia Sagrada, considerado o jejum. Mas existe também o jejum total. O que é o jejum total? O jejum total é quando a pessoa ela abre mão de toda a alimentação e ela não come absolutamente nada por um determinado tempo. Só que tem um detalhe, isso daqui ninguém fala. Acha dentro da Bíblia um jejum de menos de 24 horas? Não tem jejum de menos de 24 horas dentro da Bíblia Sagrada. Não. Vou levantar de manhã, vou jejuar até meio-dia. É a hora do seu almoço. Você abriu mão do quê? Do café da manhã? Não, Lucas. Estou dizendo não para a minha carne. Aí você acorda. Vou jejuar até meio-dia, você acorda 10 horas da manhã, fica difícil. 2 horas de jejum é brincadeira, né, irmão? Irmãos, jejum é coisa séria. Nem todos podem jejuar. Isso é muito, tem que tomar muito cuidado. Isso é muito bom falar, porque às vezes o irmão está ouvindo e falando, nossa, faz tanto tempo que eu não jejuo, e aí vai jejuar e passa mal. Jejum você tem que ter a noção do seu corpo, da sua saúde. Você que tem mais idade, você que já tem problema de saúde, diabetes, pressão alta, pressão baixa, muitos de vocês não podem jejuar tirando toda a alimentação. Mas você pode tirar. Você pode abrir mão de alguma coisa na sua alimentação por um determinado tempo e não para sempre. Então você pode ficar, eu como muita carne, nossa, eu como todo dia, eu como carne, eu vou ficar 2 dias sem comer. Não jejum. Nossa, eu não consigo ficar sem chocolate. As irmãs aí, a minha esposa então, meu Jesus eterno, se eu vou no mercado, ou se a gente faz compra e não compra o chocolate dela, acaba o casamento. Então você pode fazer um jejum de chocolate. Você pode fazer um jejum de refrigerante. Nossa, eu sou viciado. Faça um jejum. Faça um jejum de açúcar, se você pode. Faça um jejum de sal, se você pode. Obviamente, se você pode, se você tem saúde para isso. Isso pode ser feito. Biblicamente, nós vemos isso acontecendo. O jejum, ele pode ser tanto de comida, como ele pode também ser de coisas. Por exemplo, hoje cedo estava na rádio, e aí estava ouvindo uma pregação, e a mulher que estava pregando falou assim, faça um jejum de rede social. Isso é fato. Pode ser feito, até deve ser feito. Faça um jejum. Se você é viciado, gasta
3, 4 horas, e tem como você saber, entrar lá no seu Instagram, no seu YouTube, e vai estar lá nas configurações quanto tempo você passa na rede social. Faça um jejum de rede social. Eu vou ficar uma semana sem rede social, para quê? Para glorificar o nome de Deus, para dizer não à minha carne, para fortalecer o meu espírito. Faça. Dentro da Bíblia Sagrada, se aí os casados, os maridos vão ficar preocupados agora. Dentro da Bíblia Sagrada tem jejum até de sexo. Só, obviamente, que a Bíblia recomenda, 1 Coríntios capítulo de número 7, quem quiser depois ler lá, a Bíblia Sagrada recomenda que isso deva ser conversado entre os dois. Tem que ser uma decisão em conjunto. Não pode ser, e a Bíblia ensina dizendo que não pode ser por muito tempo. Então isso são ensinamentos bíblicos. O jejum ele também gera benefícios para a nossa saúde. Muitos estão utilizando o jejum como para trazer benefícios para a saúde. Você quer ver alguns dos benefícios do jejum? Eu trouxe 7 aqui. Regular níveis de colesterol. Quando você jejua, seu colesterol fica em equilíbrio. Previne diabetes, previne pressão alta, previne doenças do coração, aumenta o metabolismo, desintoxica o organismo, ajuda a emagrecer. Que coisa maravilhosa o jejum. Coloque em prática na sua vida. Tem alguns irmãos falando, olha o que eu falei, ajuda a emagrecer. Você vê a alegria que eu vi na cara dos irmãos aqui. Eu fiquei até preocupado agora. Pareceu um dia que o Eliel, tesoureiro aqui da igreja, esses dias ele estava ali no fundo, ali, ele virou para mim e falou assim: Lucas, dá seu dízimo no cartão de crédito. Eu falei, por quê? Porque aí você ganha cashback. Você ajuda o reino e ainda você ganha. No jejum, você cresce no espírito e emagrece na carne. Glória a Deus. Esse é o ensinamento do jejum. E Jesus estimula o jejum. Nós precisamos praticar o jejum, porque o jejum é espiritual. O jejum é uma arma poderosa no mundo espiritual. Lucas, por que é poderosa? Porque nós estamos enfraquecendo a nossa carne e nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Lá no Antigo Testamento, você sabe para que o jejum era utilizado? Para ganhar guerras, para resolver conflitos, para mostrar arrependimento de pecados, para mostrar a conversão do povo e a santificação do povo. Olha, meus irmãos, o poder que há no jejum. Nós estamos desprezando essa prática. Nós não precisamos jejuar todos os dias, toda semana, mas reserve um dia no seu mês, reserve um dia no seu calendário e diga aí, esse dia ou de tal a tal dia eu vou jejuar. Ah, Lucas, mas eu não consigo jejuar de tudo. Tire algo que você gosta, tire algo que vai cortar na carne, tire algo que vai doer em você, tire algo que o seu corpo precisa. Só nunca faça jejum de água, porque a água é vida. Água você não pode ficar sem tomar, mas do restante, tudo você pode jejuar. Jesus ele não só nos ensina essas 3 ordenanças, mas Jesus também nos dá 2 conselhos. Quando Jesus termina Mateus capítulo de número 6, Jesus termina com 2 conselhos. O primeiro conselho que Jesus dá é: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntem tesouro no céu. Lucas, como é que eu faço para juntar tesouro no céu? A primeira prática, esmola. A segunda prática, ganhando almas, ganhando pessoas para o reino, trabalhando na expansão do reino de Deus. É isso que vai fazer com que você entesoure galardão lá em cima. É isso que vai fazer com que você chegue lá e a sua coroa seja uma coroa preciosa, seja uma coroa maravilhosa, ganhando almas, ganhando pessoas, investindo no reino de Deus.
investindo em missões, investindo em missionários, investindo na igreja, porque através disso você vai ganhar almas. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Esse terreno que nós estamos aqui, ele foi um terreno que foi doado. Ele foi doado por uma irmã. No dia 20 de agosto, essa irmã vai estar aqui. Se Deus quiser, está já bem de idade, mais de 90 anos de idade, mas se Deus quiser, ele estará aqui. E ela doou este terreno para a igreja. Ela é uma pessoa muito próspera, ela não tirou da boca dela, não. Ela tem muitos imóveis, muitas coisas, muitos bens, um patrimônio muito grande, e este daqui ela reservou e ela doou para a igreja. E nós levantamos aqui com o suor, com o trabalho, com as ofertas também de outros irmãos que ofertaram para construir esta igreja, e é onde essa igreja está hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Essas pessoas que investiram na construção disso daqui, elas investiram no reino? Investiram no reino. Essas pessoas que foram utilizadas por Deus para ofertar dentro deste lugar, e este lugar hoje tem sido um lugar onde nós estamos alcançando, pastoreando, nós estamos ganhando almas para Cristo. Essas pessoas têm galardão e têm parte nisso? Tem parte nisso. Então, Lucas, como é que eu faço para que eu possa fazer com que o meu tesouro no céu aumente, com que o meu galardão no céu aumente? Investindo no reino de Deus, abençoando, ofertando na vida de pessoas, dando ofertas para as pessoas, dando esmolas nas ruas, ajudando, fazendo boas obras. É isso que é um tesourar no céu. E Cristo diz: não um tesouro na terra. Cristo não está pregando contra o dinheiro. Isso daqui é algo que eu preciso pontuar, salientar para nós já encerrarmos. Cristo não está pregando contra o dinheiro. Jesus está nos mostrando uma verdade, que é: o dinheiro é um excelente escravo, mas é um péssimo senhor. Jesus Cristo está nos mostrando que nós é que temos que ser donos do dinheiro, e o dinheiro tem que ser ferramenta para nós, e não o dinheiro dono de nós, porque muitos estão tendo o dinheiro como senhor. Cristo diz que o dinheiro como senhor é mamon. Cristo está dizendo que quando o dinheiro vira senhor, ele vira um demônio, ele vira um diabo na vida das pessoas, e não é possível servir a Cristo e servir ao dinheiro. Você pode comprar sua casa, você pode comprar seu carro, você pode ganhar bem, você pode querer ser promovido, você pode querer abrir sua empresa, você pode querer prosperar, você pode querer ter condições. Alguns aqui falaram: eu quero ter um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Você pode sonhar com isso, mas isso não pode ser o propósito da sua vida. Isso não pode ser o Senhor da sua vida. Não pode ser ter dinheiro, custe o que custar. Não pode ser, eu vou conseguir chegar lá, custe o que custar, passando na frente das pessoas, mentindo, roubando, matando, tudo isso para conseguir dinheiro. É tão vergonhoso quando a gente abre às vezes a rede social e a gente vê aquele casamento que é o golpe do baú. Não é? Você vê às vezes aqueles camaradas, cabelinho branco igual o do irmão Antônio, casado com umas mocinhas, 18 anos de idade, fala que é amor. É amor sim, amor ao dinheiro. Aí você vai ver o camarada, tem um bom de um patrimônio, já passou uma boa de uma parte para ela, e ela vai ficar muito da bem que resolveu. Isso não é algo cristão, não é algo que Cristo nos ensina. Cristo não nos ensina custe o que custar para ganhar as coisas. Não, o cristão, ele trabalha honestamente, e o fruto do trabalho honesto é aquilo que ele come dentro de casa. É assim. Fique de pé, vamos orar. E Jesus nos transmite uma última lição. A lição que Jesus nos transmite é:
Não andeis ansiosos. Não andar ansioso é não trazer o problema do amanhã para o hoje. Você sabe que a ansiedade é um dos piores males que nós estamos enfrentando nessa última década? As pessoas estão tremendo por causa da ansiedade. Tem que segurar pedra de gelo na mão para passar a ansiedade. Estão perdendo cabelos por causa da ansiedade. Estão cortando o corpo por causa da ansiedade. Sabe o que Jesus Cristo disse? Não andeis ansiosos. Por quê? Porque quando nós não temos ansiedade, nós temos confiança em Deus. Nós não ficamos ansiosos quando nós temos fé. Nós não ficamos ansiosos quando nós temos confiança no nosso Senhor. Jesus Cristo disse: basta a cada dia o seu mal. Amém?